Convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no capítulo de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, o capítulo de número 24. É um texto bastante conhecido de todos nós, que fala sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus, tendo ressuscitado, vai ao encontro de seus discípulos e anima-os. Jesus, tendo ressuscitado, vai ao encontro de seus discípulos e anima-os. Nós estamos no segundo domingo de Páscoa e Jesus continua presente nas nossas vidas e querendo se manifestar a cada um de nós para tornar a nossa caminhada uma caminhada correta, para tornar uma caminhada boa, para tomar a nossa caminhada uma caminhada abençoada. Lucas 24, do verso 13 até o verso de número 35. Eu vou fazer essa leitura bem dinâmica para você me acompanhe. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, e verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco foram até o túmulo e foram surpreendidas na madrugada e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, é a Tua palavra lida e nós queremos ouvir a Sua voz. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, o texto que nós lemos relata a história de 2 peregrinos que estavam aqui a caminho de Emaús. Ambos seguindo na contramão da história, da geografia e da fé. Estavam deixando Jerusalém e indo para Emaús. Quando Jerusalém é o local onde Jesus estava e Jesus havia ressuscitado, eles estavam fugindo exatamente
deste acontecimento histórico maravilhoso que ocorreu para a salvação de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Era o momento de estar louvando, exaltando, glorificando, reconhecendo, né, que Jesus havia ressuscitado. Afinal de contas, eles haviam ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, né? Era o domingo de ressurreição. Domingo de ressurreição, nós fazemos isso, né? Nos reunimos aqui, celebramos, cantamos, louvamos o nome do Senhor, o nosso Deus. Afinal de contas, nosso Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E é por esse motivo, amados irmãos, que nós nos reunimos para celebrar. Mas esses discípulos, eles estavam desiludidos, eles estavam tristes, eles estavam chateados, né? Eles estavam frustrados. Você já se frustrou com alguém ou com alguma coisa alguma vez? E você fez, né, todo aquele planejamento e preparou todo aquele sonho, e quando chegou a hora, nada. Já aconteceu isso com você? Era isso que os discípulos estavam sentindo, desapontados. Porque eles esperavam que Jesus tivesse ressuscitado, mas eles não viram Jesus ressurreto, ficaram sabendo apenas, não foram conferir e desanimaram. E foram embora para a sua terra, voltaram para Emaús. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse texto aqui, olhando por alguns assuntos que Jesus tratou com esses homens aqui. Primeiro, o que havia acontecido com aqueles peregrinos? Segundo, por que, em vez de celebrar, eles estavam cabisbaixos e tristes? Ao invés de permanecer em Jerusalém, estavam indo para Emaús. E por último, como o Senhor tratou o coração desses homens. De que maneira, né, Jesus restaurou a fé dos homens. De que maneira o Senhor restaurou o ânimo desses homens. De que maneira Jesus restaurou a vida de pregadores desses homens, né? E nessa noite eu convido você a caminhar comigo, não ficar sentado aí não, tá? Convido você a caminhar comigo, junto com Jesus, no caminho de Emaús, ao lado desses discípulos, porque muitas vezes nós estamos nestes nossos dias caminhando dessa forma. Dizemos que somos cristãos, dizemos que cremos na palavra do Senhor nosso Deus, dizemos que Jesus ressuscitou, dizemos que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, mas não andamos como pessoas que acreditam dessa forma. Muitas vezes estamos como os discípulos aqui, cabisbaixo. Ao invés de irmos para a igreja, ao invés de irmos para as reuniões, encontrar com os irmãos para orar, nós queremos ficar na nossa casa, queremos ficar escondidos, queremos ficar ali no nosso cafofo, não queremos sair do nosso comodismo de forma nenhuma. Isso, amados irmãos, é doença espiritual. Isso não é do Senhor. Isso não é para a vida de um servo de Deus. O servo de Deus, ele foi chamado para viver esse evangelho de Cristo Jesus, esse evangelho vivo, esse evangelho que te dá vida, que te vivifica e que faz com que você possa levar esta palavra a outros para que vivam como você, que vai viver esta vida e passar por ela, e quando chegar no final dela, você vai dizer: olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Vai terminar de forma alegre, triunfante, porque você vai dizer: olha, vale a pena viver sobre a face da terra. Tem pessoas hoje que de 15, 20, 30 anos, se você perguntar, vale a pena viver? Essa pessoa vai dizer para você: olha, não vale a pena viver. Tem alguns idosos que vão dizer a mesma coisa: está doendo tudo, nem vale a pena mais viver, né? Muito chateado, muito triste, tudo que está acontecendo aí, tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está vendo. Mas por que você fica ouvindo essas coisas? Por que você fica ouvindo, né, esse noticiário que não edifica nada, que tão somente traz tristeza, angústia e preocupação para o seu coração? Para de ouvir essa TV, para de ver esse programa que te tira a paz, que rouba a tranquilidade da sua vida, do seu coração e da sua família. Para de assistir essas coisas, né? E vem ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, e vem ser encorajado pela palavra do Senhor nosso Deus. Tem muitas pessoas que estão passando por lutas e dificuldades dentro de casa, porque ficam vendo esses programas e estão desesperados pelo que está acontecendo. Essa questão mesmo dos lares, né, nos lares, com medo de enviar o filho para a escola, outros com medo, as crianças com medo de ir para a aula, né? Nós temos que acabar com tudo isso.
Nós precisamos de botar o nosso pé à frente e dizer: o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. E Ele está conosco. E por isso nós vamos sim estar alerta, mas não vamos ficar nessa síndrome do medo aí, nessa paranoia que tira a paz, que rouba a paz e que impede as pessoas de viverem. Nós estamos e fomos chamados para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Fomos chamados para viver uma vida onde você tem prazer de levantar todos os dias e tem prazer de deitar todas as noites. Tem prazer de dizer obrigado, Senhor, por esse novo dia, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. E tem prazer de chegar à noite e dizer: Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Que dia maravilhoso que foi esse. As lutas existem, né? Mas nós precisamos viver dessa forma. Porque, amados irmãos, o que aconteceu com esses discípulos foi exatamente isso. Jesus havia ressuscitado. Jesus estava ali com eles, mas a visão deles, o pensamento deles, não tinha nada a ver com o evangelho que eles tinham ouvido, que eles tinham entregue suas vidas a Jesus. Não tinha nada a ver com aquele momento em que eles decidiram seguir a Jesus. Talvez hoje, para muitos, o cristianismo tenha também perdido a graça, perdido o sabor, né? Perdido a alegria. Eu quero convidar você, amados irmãos, a caminhar comigo para que nós possamos, se você tem andado, né, uma vidinha triste, chateada, né, convidar você a viver essa vida que Jesus chamou os discípulos do caminho de Emaús para viver, né? Para que desperte a sua fé. E para que você volte a viver intensamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero falar aqui sobre 3 fatos. O primeiro deles, a situação dos discípulos, né? Eles eram peregrinos decepcionados. Ser peregrino já não é uma coisa assim muito boa, porque o peregrino ele está só caminhando, né? Quando vai chegar ele não sabe. E nós somos peregrinos. Estamos em busca da Canaã celestial. Quando vamos chegar lá, não sabemos, mas fazemos festa todos os dias porque o Senhor tem nos conduzido. Lá no versículo 13, amados irmãos, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, olha, eles eram seguidores de Jesus, eles eram discípulos de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, né? Então esses 2 aqui eram seguidores de Jesus, né? Só que eles começaram com uma expectativa a respeito de Jesus, mas quando eles viram que a coisa não foi como eles estavam pensando, eles disseram: não vamos mais por esse caminho não. Não dá não. Jesus não ressuscitou. Eles não foram perseverantes, eles não foram persistentes. Simplesmente abandonaram. Ficaram decepcionados com o que havia acontecido. Mas é interessante, amados irmãos, que Pedro, quando ele ouviu as mulheres dizerem que Jesus tinha ressuscitado, ele saiu correndo e foi até o túmulo. Diferente desses 2, que eles disseram assim: as mulheres, nós ouvimos até as mulheres falar. Mas nós não acreditamos nessas mulheres, não. Hoje é da mesma forma. Tem gente que está vibrando com o Evangelho de Cristo Jesus. Tem gente que ama ler a palavra do Senhor, tem gente que ama cultuar ao Senhor, tem gente que se agrada realmente em estar na casa do Senhor e agrada o nome do Senhor nosso Deus com os seus louvores e com a sua adoração. Mas tem alguém que está aí completamente triste, desanimado, querendo ficar em casa, querendo voltar para casa, querendo andar os 11 quilômetros ao invés de permanecer em Jerusalém. Amados, quando Jesus se aproxima deles, né, e vê o que eles estão conversando, Jesus pergunta para ele: o que é que vocês estão conversando? Né? Porque eles iam conversando a respeito dos últimos acontecimentos, né? Mas Jesus olha e fica triste com a conversa deles, porque eles não estavam conversando sobre a esperança da ressurreição.
Eles estavam conversando de tudo aquilo que Jesus tinha feito e que Jesus tinha morrido e que tinha acabado. Eles estavam conversando sobre a palavra, mas sem nenhuma esperança. Eles estavam conversando sobre a palavra, mas sem nenhuma fé. Eles estavam conversando sobre a palavra, mas sem nenhum resultado. Isso pode acontecer muitas vezes conosco. Quando você pega a palavra lá, e olha daqui, e olha dali, e nada. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque o Senhor quer que nós nos aproximemos mais e mais dEle. Que nós não fiquemos remoendo as coisas, os acontecimentos do nosso dia a dia, do porquê não deu certo, do porquê Jesus não apareceu, do porquê Jesus não veio. Eu orei tanto hoje de manhã para que Jesus viesse e abrisse essa porta para mim, mas Jesus não veio e não abriu. Eu orei tanto, né, esses dias para que o Senhor curasse o fulano, mas o Senhor não curou. Eu orei tanto para que o Senhor abrisse uma porta de emprego para mim, mas o Senhor não abriu. O Senhor não quer que você fique remoendo sobre as coisas como esses discípulos estavam. Esses discípulos, eles estavam apenas remoendo os acontecimentos. No versículo 14, no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Eles estavam conversando. O que muitas vezes nós conversamos, ao invés de conversarmos sobre a palavra, ao invés de falarmos sobre a fé, ao invés de falarmos sobre Deus, falamos sobre pessoas e falamos sobre coisas, mas não falamos sobre Deus. Esses homens, eles estavam conversando e conheciam sobre o assunto, mas infelizmente estavam entristecidos pelos últimos acontecimentos e não entendiam esses últimos acontecimentos para a vida deles. Aí então, Jesus se aproxima. E é interessante, amados irmãos, que Jesus se aproxima, mas eles não reconhecem Jesus. Pode uma coisa dessa? Alguma vez aconteceu com você, de você olhar para uma pessoa e falar, parece que eu conheço essa pessoa, né? Agora mesmo, né? Quando chegou ali na porta, né? Foi a Bruna? Eu falei, Bruna, eu te conheço. Ela falou, que eu moro aqui por perto. Eu falei, então tá certo, né? Eu te conheço, você mora aqui por perto, né? Agora você imagine uma pessoa que conviveu com Jesus. Jesus se aproxima dela e ela não reconhece Jesus. Aí então o Senhor se aproxima deles. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Você precisa ter sempre essa certeza, essa confiança. Jesus sempre vem ao seu encontro. Jesus não te abandona, Jesus não te deixa, Jesus não te esquece. Jesus sempre vem ao nosso encontro. E ele chegou e se aproximou dos discípulos. Jesus vem e ele quer sempre estar do nosso lado, andando conosco. Ainda que o nosso caminho seja um caminho diferente daquilo que ele quer para nós. Ele queria que eles fossem permanecessem em Jerusalém, mas eles estão indo para Emaús. Então Jesus caminha com eles lá para Emaús. A vontade de Jesus era pegar os dois pela mão, vamos voltar para Jerusalém. Mas não, Jesus vai com eles até Jerusalém. Porque Jesus quer entender o seu coração e o porquê você está tendo essa compreensão errada das coisas. E o porquê você está fazendo dessa forma, quando você deve agir de outra maneira. Mas Ele não te deixa, Ele se coloca ali do seu lado e caminha com você. Ele sente as suas tristezas, as suas desilusões, né? Ele está sempre próximo. Veja bem, Ele não deixou Daniel sozinho lá na cova dos leões. Ele não deixou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo ardente. Ele não deixou Elias sozinho lá no monte sofrendo. Mas ele foi lá conversar com Elias. Ele não deixou os discípulos, ele veio ao encontro dos discípulos. E Jesus vem sempre ao nosso encontro. Por isso, quando você estiver passando por alguma desilusão, por alguma preocupação, estende a mão assim, vê se você não consegue pegar a mão de Jesus do seu lado. Porque Ele está sempre
do seu lado. Como ele esteve ali com aqueles discípulos, mesmo indo por um caminho onde eles não deveriam estar, num lugar onde eles não deveriam estar, pensando o que não deveriam pensar, mas Jesus estava com ele. Jesus também caminha com você, por onde você andar. E Jesus também interage conosco, precisamos estar atentos a respeito disso. Ele não somente está do nosso lado, né? Nós podemos sentir a mão dele. Né? Quando você tiver dificuldade, feche seus olhos e aperte bem forte a mão do Senhor, diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo. Né? E Ele quer sempre interagir conosco. Né? Versículo 16 diz assim: os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão debatendo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleófas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos, né? Das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Aí Jesus pergunta para ele: que coisas são essas? Eles sabiam quais eram as coisas. Jesus sabia qual era a coisa que eles estavam tratando, mas Jesus queria conversar com eles. Sabe aquele dia que você tropeça na Bíblia? Né? Sabe aquele dia que você tropeça na Bíblia? Sabe aquele dia que a Bíblia aparece na sua frente? Né? Mas eu já coloquei essa Bíblia para lá, né? Essa Bíblia estava lá, essa. Né? Eu já falei para deixar a Bíblia tudo num lugar só, né? Sabe esses dias que o Senhor quer conversar com você e que você não quer conversar com Ele? Mas Ele insiste em falar com você. Porque Ele caminha com você e Ele interage com você. E Ele fala conosco, amados irmãos, através da sua palavra. E Ele ensinou os seus discípulos ali naquele momento a voltar a conversar com Ele, Jesus. E quando nós estamos conversando com Jesus, nós estamos orando, né? E orar, amados irmãos, é como respirar, né? Se o nosso organismo precisa, né, do oxigênio, a oração é a respiração da alma. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos falar com Deus. A oração é o fôlego da alma, né? E é nessa hora que o Senhor se aproxima de nós e quer falar conosco. Às vezes, quando nós vamos orar, nós ficamos pensando: o que nós vamos orar? O que eu vou orar agora? Você não precisa pensar no que você vai orar. Só dobre o seu joelho e deixe que o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. É uma delícia conversar com Deus. É mais gostoso conversar com Deus do que com qualquer dos seus melhores amigos. Porque Deus vem ao nosso encontro, interage conosco. Em terceiro lugar, amados irmãos, Jesus levou a sua palavra para o coração deles, né? Eles já estavam conversando sobre Jesus, já conheciam a palavra. Mas só que a palavra que eles estavam conversando negativamente. Aí Jesus vem e conversa com eles sobre todos os profetas e conta toda a história da salvação para eles. Aí então, o coração deles se abre. E eles compreendem aquela palavra que Jesus está falando. E eles entendem aquela palavra. Porque aquela palavra é a palavra de Cristo Jesus, é a palavra de salvação, é a palavra de fé, é a palavra de confiança. É a palavra que vem no poder e na ação do Espírito Santo de Deus, que ilumina a mente e o coração. A Bíblia, amados irmãos, como o salmista diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o Senhor Jesus quer falar conosco no nosso dia a dia. Às vezes Ele pode até enviar algum servo dele para falar com você, porque Ele quer interagir com você no seu dia a dia. Interage através da oração e através da leitura da palavra. E para concluir, amados irmãos, Ele permitiu que os discípulos sentissem a palavra, mas Ele vai deixar ser conhecido no momento da comunhão. No momento da comunhão. Quando se aproxima de Emaús, Jesus faz menção que está seguindo em frente, mas aí eles falam assim: não vai não, fica aqui conosco. Não vai não, fica aqui conosco. Jesus queria ter comunhão com eles.
Jesus fez que ia passar adiante exatamente para que eles pedissem. Porque seria naquele momento do pedido que os olhos deles estariam sendo abertos. E aí então Jesus fica com eles, e quando eles assentam à mesa, partem o pão, os olhos se abrem e eles contemplam Jesus. Mas Jesus desaparece. E aí então o que eles falam? Não ardia o nosso coração quando ele falava ali, quando ele pregava a palavra? Não ardia o nosso coração quando nós, estávamos ali lendo a palavra? Não ardia o nosso coração quando nós estávamos lá na reunião de oração e os irmãos estiveram orando por esse assunto? Será que não está ardendo o coração de muitas pessoas quando nós levantamos esse clamor nessa noite por causa da escola? Será que não teríamos que muitos professores, muitos alunos, muitos pais pudessem ouvir essa intercessão para que ardessem os seus corações e eles dissessem: realmente, nós precisamos de clamar, precisamos de buscar ao Senhor o nosso Deus? Será que você não está precisando ouvir essa palavra e dizer: realmente, por que essa palavra não ardia no meu coração enquanto eu ouvia essa pregação? Mas foi sim tempo. E eles ouviram a palavra. E eles confiaram naquela palavra. E a partir daquele momento, amados irmãos, a Bíblia registra que eles voltaram para Jerusalém. E foram encontrar-se com os discípulos. E foram anunciar a palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu concluo aqui, finalizando essa caminhada dos discípulos com você nesta noite. Como está a sua vida na caminhada da fé? Você está numa caminhada animada aí, olhando para o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, sentindo a presença do Senhor nosso Deus, ouvindo a sua palavra, tendo comunhão com a sua palavra? Ou você está meia boca? Já ouviu falar do crente meia boca? Pedreiro meia colher? Meio crente? Não existe meio, não existe meio. Precisamos, estar prontos, preparados para realizarmos a obra do Senhor nosso Deus. Mas se você tem andado triste, mesmo conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, você ainda tem estado muito desconfortável, inconformado com as coisas, triste com as coisas, eu gostaria de convidar você nesta noite para você voltar para Jerusalém, para você voltar para o lugar da adoração, para você ir para aquele lugar de onde você nunca deveria ter saído, aquele lugar onde você se coloca na presença do Senhor nosso Deus, e onde você adora o Senhor nosso Deus, e onde você sente a presença de Deus, e onde você é tocado pelo Senhor nosso Deus, e onde você diz assim: vale a pena viver e servir ao Senhor, o meu Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você neste momento, nesse sentido. Se você já está vivendo essa vida que vale a pena ser vivida, aleluia, glórias a Deus, continue firme nessa fé. Mas se você está com dúvida no seu coração, se você está com dificuldade de seguir em frente, se para você não parece que Jesus ressuscitou, porque você continua solitário, solitária, se para você não parece que se cumpriu a palavra de Deus em Cristo Jesus, quando Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, se para você isso não tem feito sentido, eu quero convidar você a olhar para aquilo que Jesus fez com aqueles discípulos. Ele tirou do coração deles a tristeza, Ele tirou do coração deles a incredulidade, Ele tirou do coração deles o desejo de fugir, trouxe-os de volta para Jerusalém, trouxe-os de volta para a palavra,
trouxe-os de volta para a sua presença, abriu os seus olhos para que eles pudessem reconhecer Jesus sempre, saber que Ele está na caminhada, que Jesus possa estar abrindo seus olhos nessa noite para que você o veja no seu dia a dia, que você possa sentir a presença de Jesus caminhando com você, que você possa ouvir a palavra do Senhor nosso Deus falando com você no seu dia a dia, e que você saia daqui nesta noite restaurado na sua fé, restaurada na sua fé, como os discípulos saíram ali de Emaús retornando para Jerusalém, e dizendo: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele esteve conosco, Ele falou conosco, Ele caminhou conosco, e nós o reconhecemos, nós o vimos, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E eu vim dizer para vocês que Ele ressuscitou e que Ele continua conosco, que Ele está conosco. E Ele está cumprindo a sua palavra, que Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias. E que você viva esta vida contando com a presença de Cristo todos os dias, contando com a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida todos os dias, contando com a paz, com a alegria, na unção do Espírito Santo de Deus que dirige a sua vida e que te enche, faz transbordar da presença gloriosa do Senhor no nosso Deus. Não viva mais essa vida de tristeza, de angústia, de chateação. Jesus ressuscitou. Confia nele, creia nele, Ele é o nosso Deus. Amém. Com seus olhos fechados, tem um cântico bastante conhecido de todos nós, Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite, A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Fica, Senhor, conosco. Fica, Senhor Deus, na vida de cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Está, Senhor Deus, em cada família, Senhor meu Deus, manifestando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, rompendo, Deus, com todos os aguilhões do inferno, Pai, que tira a paz, que rouba, Senhor meu Deus, a alegria, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, todo e qualquer, Senhor meu Deus, obra do inimigo, Senhor, na vida das famílias, Senhor, e declaramos, ó Deus, a tua bênção, declaramos, ó Deus, a tua presença, Senhor, presença de paz, presença de segurança, presença de alegria,
alegria, Senhor. Presença, Senhor meu Deus, que traz, Senhor meu Deus, vida e vida em abundância para todos aqueles que creem no Seu nome, Pai. Fala, Senhor meu Deus, através da Sua palavra com os Seus servos, Senhor meu Deus. Ministra, Senhor meu Deus, através da Sua palavra nos seus corações, Senhor. Abre, Deus, os seus lábios para que eles possam, como os discípulos no caminho de Emaús, Senhor, abrir os seus corações para o Senhor, Pai. E assim, ó Deus, poder ouvir a resposta que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco, Senhor, nós oramos. Amém, amém, amém. Amados,